E a explicação original que eu dava para a carnavalização do teatro era a ideia de que no carnaval desaparece a autoridade controladora, desaparece a autoridade que comanda, desaparece o chefe e se estabelece um nível de relação de liberdade e horizontalidade muito grande. Tanto assim que quando chega o carnaval, o prefeito da cidade entrega a chave para o rei Momo, o rei da momice, o rei da loucura, o rei de onde tudo é possível ser feito. E o prefeito se retira, fala, olha, faça o que quiserem e eu vou fingir que não estou vendo. Na verdade, eu não pensava em ser diretor de teatro, eu pensava em ser ator. E aí eu fiz um exame na Escola de Arte Dramática do Alfredo Mesquita e fui derrotado. Fiquei um pouco assim, meus amigos da época, que eram o Sérgio Mamberti, a Miriam Muniz, foram todos para a Escola de Arte Dramática e eu fiquei sem nada. E eu era colega de classe da Faculdade de Direito do Renato Borg e do Zé Celso, que eram muito amigos. E aí o Renato Borg falou, não, nós vamos fazer teatro lá no meu colégio. Tem o espaço lá, tem o teatro, a gente pode botar peça, eu tenho boa relação com os padres. Ah, então vamos. Aí trouxeram uma peça, Cândida, do Bernard Shaw. E já tinha ali um elenco que cabia direitinho com aquela peça. E eu, naturalmente, como eu estava fora, eu fui nomeado diretor. E foi uma modificação total na minha vida. Daí nasceu o Grupo Oficina e desde então a minha relação com o teatro de grupo se aprofunda cada vez mais. E a minha convicção de que não é possível fazer nada realmente em teatro se você não tiver um trabalho continuado com o grupo, o mais possível permanente, você não faz nada importante. Porque o processo do teatro, a revelação, a descoberta, toma tempo, toma absorção, toma toda uma vida. Tá na rua! O grupo Oficina me ensinou a trabalhar em grupo. E eu sempre, depois que saí da oficina, fiz vários espetáculos avulsos, mas sempre com a ideia de fazer um grupo. Durante 3 anos, na verdade, eu trabalhei em cima de um panfleto de direita. Uma peça panfletária de extrema direita que chamava Morrer pela Pátria. Uma peça anticomunista, escrita em 1936, sobre os acontecimentos do Brasil em 1935, com a intentona comunista, a revolta dos tenentes, a revolta dos comunistas dentro do exército. Se você quer saber direito o inimigo, você estude o panfleto do seu inimigo, estude o panfleto de direita, ou vê o que ele valoriza do panfleto e o que ele ataca e trabalhe em cima disso. Nós fomos desmontando a couraça ideológica que cercava aquele pensamento. Então nós começamos a desmontar os conteúdos ideológicos dos nossos afetos, através de perceber em que nós éramos iguais e em que nós éramos diferentes ali naquela estrutura. Então começamos a desmontar a hierarquia social, a estrutura familiar, o homem, a mulher, o pai maravilhoso como um Deus, a mãe uma santa no altar aqui na terra. E nós começamos a ver
como nós, como grupo de teatro, reproduzimos exatamente esse modelo. Isso provocou uma modificação muito grande nas nossas relações. Quanto mais a gente estudava esse texto, mais se revelava para a gente a necessidade e a possibilidade de você ir num caminho diferente. Esse é o grupo Tá na Rua, senhoras e senhores. Quanto mais a gente rompia com isso, mais o palco se abria, mais o espaço ia se rompendo. E aí, naturalmente, eu comecei a fazer teatro em quadras de basquete, comecei a fazer teatro na plateia em vez de fazer no palco. E quando esse meu trabalho com Tá na Rua, que chamava Grupo de Niterói, que é a pré-história do Grupo Tá na Rua, avançava, mais ia ficando claro para mim que eu tinha que arriscar outro espaço. E aí a rua se apresentava como uma necessidade obrigatória, uma etapa obrigatória do meu trabalho de desmonte ideológico do teatro que eu fazia. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado. Ela me fala que a casa tá na rua, aqui na Lapa, porque a Lapa é totalmente abandonada, totalmente desestruturada, e que quando abriu aquela janela foi o primeiro raio de luz a iluminar a praça. Lapa, no passado, ela era reduto da boemia. As pessoas olhavam para aquilo com muito preconceito, porque era o malandro, a prostituta, o travesti, era esse o público, né? Moradores e artistas da Lapa. Então, ficou muito tempo a Lapa muito anulada. E essas casas todas do governo do estado mal ocupada. O governo Brizola, através do Nilo Batista, reuniu com os grupos de teatro para fazer um comodato, para ceder as casas. Aí cedeu essa para o Tá na Rua, a do lado para o Umbu, a outra para o CTO, para o Bual. Enfim, as casas todas foram cedidas para atividades culturais aqui. Foi assim que o Tá na Rua começou aqui na casa. E não estou disposto a ficar exposto ao sol, vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. E por que o Tá na Rua tem esses pilares que a gente falou? Esse pé nas grandes festas religiosas, que aí tem a Afro, tem as grandes celebrações católicas, São Jorge, a gente bate tabu, tem a festa Zé Pilinta. Por que a gente se julga tanto com o futebol, que tem uma ligação muito forte, que é isso? É o convívio, é coisa mais popular. E o carnaval. Você falou dos cortejos. Os cortejos Tá na Rua. O Amir sempre fala que uma coisa legal, o cortejo ele conta uma história, ele não simplesmente vai, que nem o carnaval, ele vai, é um grande cortejão que vai contando uma história, tem uma história. Os foliões ali, eles sabem contar, então cada um representa, cada área que passa, representa aquela história de uma maneira mais se manifestando, quase que uma coisa, não, é dionisíaca. Lá vem elas esperando. Opa! Deu! Yeah! Aguenta! Oi! Alô! Então, ao carnavalizar o teatro, a gente estava, de uma certa maneira, abolindo esse sentido de autoridade, discutindo a postura do diretor no espetáculo. Como é que você carnavaliza o espetáculo, dá essa liberdade, horizontaliza as manifestações dessa maneira, se você não discutir as relações políticas internas dentro de um grupo? Se você mantém sempre o topo da pirâmide, você não está carnavalizando. Aí você pode usar escola de samba, pode usar passos de carnaval, pode usar uma coisa toda, mas você não chega ao fundo da questão.
entende? Parece que é uma carnavalização, mas é uma modificação formal. Então, quando a gente carnavalizava o teatro, a gente estava rompendo, estava procurando uma forma anárquica de organização, em que a autoridade não é única, em que cada cidadão tem a sua autoridade e colabore enormemente para o resultado final daquela coletividade, que é o trabalho como eu faço, mas a gente está também rompendo dentro do ator essa ligação com o pensamento protestante que contamina toda a ética e, por consequência, toda a estética da burguesia protestante. No momento que a gente não está mais trabalhando em cima desses procedimentos do homem branco do Atlântico Norte, a gente vai trabalhar com as formas carnavalizadas. As formas carnavalizadas mediterrâneas no Brasil. Então isso é uma modificação definitiva e total. Nossas fontes, além do carnaval, são a cultura religiosa. E o futebol, que é uma forma também de organização espetacular, onde as posições são definidas, mas o jogo só se esclarece na hora que está acontecendo. Que é diferente do pragmatismo de ter um produto pronto que você repete ele no mercado a cada tempo. Então, carnaval, futebol e cultura religiosa é o que está por debaixo de tudo que nós fazemos no Tá na Rua. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas do Zeppelin gigante desceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. E o que se fala é que é a única linguagem teatral genuinamente brasileira. É verdade. Se fala isso, porque pega todos esses canais culturais, né? O futebol, o samba, são as manifestações religiosas. A gente, assim, no meio dessas manifestações religiosas, a gente passa também pela questão dos evangélicos, deixando muito claro que não faz parte da origem cultural do país, né? A gente sabe disso. Porque a questão da cultura religiosa é muito importante. Porque a religião afro é importante. Nós trabalhamos muito do que nós chamamos afro-gospel. É obviamente uma campanha contra o pensamento evangélico, entende? Contra o pensamento evangélico da burguesia branca capitalista do extremo norte, do Atlântico Norte. Eu não quero mais trabalhar com o Atlântico Norte. Não quero mais nada com eles. Veio o Shakespeare comigo, veio Molière comigo, e eles não têm esse compromisso com o viking protestante. Então, o meu rompimento com o Atlântico Norte é definitivo. Eu existo a partir do Mediterrâneo para baixo, e com tudo que traz, entende? E o pensamento evangélico eu elimino do meu teatro. Aí eu modifico o meu espaço, eu vou para a rua pode ser uma catedral, a rua pode ser uma mesquita árabe, a rua pode ser uma igreja, um grande templo católico, pode ser um terreiro de Umbanda, de Candomblé, mas não é a parede dura, branca, fria de um templo evangélico. Não é a sexualidade maldita evangélica. É uma possibilidade do grande pecado. Então, a gente ali descobre a dramaturgia. Se você põe a literatura antes, você põe a palavra evangélica na boca do ator e ele começa a representar. Aí já fica muito mais difícil entrar em contato com os conteúdos dele mais profundos, que a racionalidade do homem ocidental está acostumado a trabalhar assim. E já vem esse monstro que o Lévi-Strauss fala que é um tumor na cabeça do homem, a racionalidade. Então, para evitar que o ator entre nessa armadilha de cara e fique prisioneiro da sua mentalidade, da sua horizontalidade, nós abolimos essa questão de texto inicial, mas trabalhamos com manifestação de conteúdos. Então,
Os meus atores são sempre muito livres. Nós temos um espaço, temos música que serve como guia dramatúrgico para os atores irem improvisando, e eles vão ensaiando, construindo cada vez um espetáculo. Todos eles ali, o jogo disso é parecido com o futebol, né? Porque você vai improvisando, você sabe algumas coisas, o outro sabe outras, mas você não tem uma carta marcada. Mas eles vão se manifestando ali, você vai trabalhando, vai elaborando, conversa depois e vai avançando, e os atores vão ficando treinados para jogar com liberdade como um jogador de futebol. Ele sabe cobrir uma área do campo, ele sabe ocupar o espaço, ele sabe perceber quando a bola vem para ele sabe perceber quando a bola está com o outro, ele sabe correr junto para ajudar o outro, e sabe todo o time se mexer em campo para que as coisas aconteçam e as metas sejam atingidas, que o espetáculo possa acontecer. Nós somos a Serol Benedito, companhia de teatro, circo e rua. Nós temos 11 anos com esse nome, e na verdade a companhia surgiu de uma oficina do Tá Na Rua em 92, onde eu e a Márcia Cascos tivemos lá nessa fundação dessa oficina, com a Ana Carneiro, que é uma fundadora do Tá Na Rua, e a Ana nos estimulou muito a ter o nosso próprio grupo. O Tá Na Rua era um grupo que era o único grupo praticamente de teatro de rua aqui no Rio de Janeiro, na década de 80, final da década de 80, e ele influenciava muito nós atores que gostávamos desse tipo de linguagem de rua. Eu particularmente conheci o Tá Na Rua aqui nas escadarias da Câmara Municipal. Eles eram um grupo que foram para a rua e se manifestavam politicamente na década de 80, onde a gente ainda vivia o final da ditadura, e nós éramos um grupo de jovens atores querendo também ocupar o nosso espaço político, social e artístico. Então, a oficina do Tá Na Rua foi uma explosão de criatividade para todos nós. Não são só atores que participam, qualquer pessoa pode participar. Isso, a linguagem do Tá Na Rua é revolucionária, porque o Amir disse que qualquer pessoa pode se manifestar artisticamente. E isso realmente é verdade. Grupo Tá Na Rua, senhoras e senhores, ensaiando para que servem os pobres. Eu não sobreviveria, eu não teria sido o que sou, não teria feito o que eu faço, não fosse a etnia carioca. O grupo de teatro Tá Na Rua é um grupo produzido pela etnia carioca. O trabalho que nós fazemos só é possível ser feito no Rio de Janeiro, justamente porque o Rio de Janeiro mistura tudo. Essa atração que a corte exerce sobre o Brasil inteiro e faz tudo vir para cá, isso daqui é que produziu também o meu trabalho. É que faz me falar em carnavalização, produzir carnaval, faz me falar em cultura religiosa, porque aqui tem tudo em sangue vivo aparecendo, e me faz falar em futebol. O Tá Na Rua é considerado, foi proclamado patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho o título de cidadão carioca e tenho o título de cidadão estado do Fluminense, do estado do Rio de Janeiro. Então, apesar de não ser carioca, eu tenho todos os títulos que me fazem o carioca. Entende? E eu me orgulho disso demais, demais, porque tudo que eu faço nessa cidade é por causa dessa cidade. Diz mesmo que o Rio de Janeiro é o pulmão cultural do país, né? Porque tem isso, é um resumo, né? Todo mundo vem para cá, todo mundo faz, todo mundo é recebido, todo mundo a gente se curva e engrandece, né? As atividades culturais dos outros lugares. E é muito sedutor, né? A cultura brasileira é muito sedutora, muito bonita, né? Não dá para virar as costas para ela, né? A gente fala aqui que, por exemplo, nesse grande mundo, você vai na Alemanha todo mundo louro, na Índia todo mundo marrom, na China amarelo. E o Brasil, qual é a cor do Brasil? É uma miscigenação tão linda,
tão gostosa que nos permite a isso, a essa grandiosidade, essa potência cultural, vamos dizer assim. Às vezes, para mim, parece bolinha de cachorro. Você põe carne de primeira com veneno dentro. O que está dentro é ideologia. Se você só trabalha a carne e não percebe a ideologia, você está jogando para a plateia alimento contaminado. E você só faz contribuir para a manutenção daquilo, mesmo que com algum desespero e alguma dor por estar engolindo aquele veneno. A arte pública é a arte que não se vende e não se compra. A arte pública é a arte que se realiza no contato direto do autor ou de sua obra com a população, sem discriminação de nenhuma espécie, em qualquer lugar e a qualquer hora. Isso é arte pública, isso é a cidade se manifestando, entende? Então, você não precisa do Estado para fazer isso. A arte é obra pública feita por particular. Mas, meu amigo, ao mesmo tempo, isso existe e o efeito disso é bom, e isso resulta em qualidade de vida para a cidade e para a população. Então, nesse sentido, o Estado, que tem a obrigação de zelar pelo bem-estar do cidadão, esse Estado tem que olhar para isso. Mas a arte pública não é produção do poder público, não pode ser produção do poder público. A arte pública é exercício puro de cidadania, de compromisso do cidadão com o mundo onde ele vive, de generosidade, de entrega. Toda a arte é generosa na sua natureza. Cada vez que nós produzimos alguma coisa que a gente possa querer saber, dizer que é de artístico, de sentimento artístico, nós queremos que aquilo seja absolutamente compartilhado, imediatamente compartilhado com o outro. Ninguém produz uma coisa que tem o outro como referência para aquilo ficar guardado esperando o melhor preço do mercado. Eu sempre gosto de falar aqui que tem um livro do Paulo Freire, né, Pedagogia do Oprimido, que ele fala que não adianta ir para o Nordeste alfabetizar que Ivo viu a uva, se lá Severino viu a seca. Esse estranhamento cultural é que leva à repetência. Quando a criança chega lá, tudo que se fala dentro da escola não tem nada a ver com a cultura dele, como é que você pode exigir, né? Então, o Tá na Rua tem essa discussão também, entendeu? É uma discussão muito forte, política nesse sentido. A nossa produção, ela se opõe ao conceito do latifúndio cultural. Latifúndio cultural que vende cultura transgênica para o mundo inteiro, que produz um produto que nunca fica estragado. Nunca é bom também, nunca é verdadeiro. Igual esses musicais da Broadway, que são 50 anos remontados no Rio de Janeiro e São Paulo. Isso que é? Soja transgênica. Entende? Porque se fosse uma semente verdadeira, tinha dado bicho. Entende? Ninguém é eterno e duradouro. Nós trabalhamos com a possibilidade humana de se estragar, de se deteriorar e de se renovar e recuperar. E não produzimos toneladas do mesmo produto para o mundo inteiro consumir. Eu só me pergunto isso, até quando nós vamos poder resistir? Ou, na hora que esse mundo ruir, seremos nós os semeadores de uma nova possibilidade?